Vibe Mundial FM. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para todos que Pedrão tá ali no comando do som, fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês, que estão sintonizados comigo aqui nas ondas da rádio, e que nós vamos conversar hoje, né, Pedrão, sobre os ensinamentos dos grandes mestres, né? Então eu separei alguns mestres, algumas frases, uma pequena compilação, que na verdade eu fiz assim de uma forma muito rápida. Se fosse citar, né, todos os mestres que eu procuro entrar em sintonia com os ensinamentos deles, né, na atualidade, como eu coloquei no tema, nossa, ficaríamos aqui dias na Rádio Mundial ao vivo, porque são muitos ensinamentos legais, muitas coisas bacanas, mas eu vou pegar principalmente os mais antigos, aqueles que deixaram um conhecimento que se perpetua, né, nos arquétipos de, vamos dizer assim, por que não, de evolução da humanidade. Porque com esses ensinamentos nós podemos atestar e podemos comprovar que os ensinamentos desses grandes seres, eles são atemporais. Ou seja, não existe um tempo, este ensinamento serve para a época X, para a época Y, não. São ensinamentos atemporais, que nós podemos firmar todas essas realidades na atualidade e, com isso, tentar compreender, assimilar o que, em poucas palavras, gerando frases curtas, né? O que existe de ensinamento quando a gente medita, quando a gente reflete em tudo que esses grandes seres nos deixaram, às vezes uma frasezinha pode ser um ensinamento para uma vida, pode de repente transformar a nossa sintonia com esse momento atual tão desafiador, né? Antes, vamos lá, atualidade, momento atual desafiador, estamos no final de julho aqui de 2021, estamos ainda com a pandemia ali, com novas vertentes, novas forças, a gente não sabe, e agora a coisa vai, não vai, como eu já fiz em vários programas, será que a gente quer que volte o normal antigo? Eu acho que de normal esse antigo não tinha nada, né? Então que tal a gente começar através desses ensinamentos fantásticos que eu vou trazer aqui para vocês, e vou colocar a minha visão pessoal, sempre sujeita a erros e enganos, o que traz, né, de essência nesses ensinamentos fantásticos dos grandes mestres. Então, como eu estava dizendo, um momento desafiador, um momento onde a gente tem que aprender a renascer. Quando eu falo renascer, observem a própria palavra renascer, ou nascer novamente. Então, a humanidade tem que enxergar, através de tudo que nós vivemos na atualidade, quais são as possibilidades reais de criar um mundo melhor. E o mundo, ele sempre vai estar bem. O mundo, ou o planeta, melhor dizendo, ele reflete diretamente o que nós somos, seres humanos, o que nós representamos vibracionalmente como uma consciência coletiva. Então o planeta será sempre uma resposta do que realmente nós somos. Então fica fácil compreender com isto, com esta minha reflexão, né, que representa exatamente o quê? Se nós, cada vez mais, nos tornarmos mais conscientes de toda essa necessidade transformacional atual, o mundo, como um passe de mágica, ele vai ficar bacana também. Então, o nosso papel como seres mandantes na atualidade, como assim seres mandantes? No momento atual, nós temos 4 reinos manifestados: mineral, vegetal, animal e nós, seres humanos. O ser humano, quando ele começar a processar através do seu coração e mente em equilíbrio respeito a estes reinos anteriores, aí sim nós vamos estar preparados para o reino futuro. Vou colocar essa palavra, que é a melhor para uma fácil compreensão, o anjo, ou os mestres que nós tanto louvamos e que eu vou colocar algumas frases deles na atualidade. Como é que nós podemos nos conectar ou falar de anjos, de mestres, de mentores, se a gente não respeita o básico que são os reinos anteriores a nós? Vamos pegar exemplos. Será que o ser humano respeita o reino mineral, que traz uma potencialidade de consciência fantástica? Que potencialidade é essa? Pegue um exemplo. De um grão de areia, de um grão ali do reino mineral, nós desenvolvemos o vidro. O quanto existe de consciência que pode ser explorada na pureza ali. E o que a gente faz? A gente só quer a riqueza, a riqueza, a riqueza. Então a gente provoca várias erosões terríveis em relação ao reino mineral.
Eu estava voltando, né, esses dias ali pela Fernão Dias, aqui em São Paulo, né? Aí quando eu olhei ali, como é o nome daquela cidade, Pedro, perto de São Paulo, ali na Fernão Dias, esqueci o nome dela, cara. Você sabe? Também não lembro, Pedrão. Também eu vou falar de uma cidade perto de São Paulo. Tem milhões, né, Pedrão? Enfim, né? Eu estava passando ali, pô, a montanha ali totalmente decepada ali pelo ser humano. Ela está sendo explorada, ela está sendo destruída. E eu estou falando de um exemplo que eu vi, que todo mundo vê, e eu vejo isso há anos. Só que a montanha, daqui a pouco, o que, que ela vai ser? Nada. Porque a gente está explorando, a gente quer riqueza. Não existe respeito, não existe respeito. A gente retira essa realidade ali, buscando, né, a força de todas as riquezas que ali estão, por puro egoísmo, por puro comércio. O reino vegetal, então, queimadas, desmatamentos, ninguém está aí, vai desequilibrando tudo. Reino animal, precisa falar do reino animal, o quanto a gente desrespeita, o quanto a gente mexe na genética ali para criar o comércio, né? Uma matança terrível, horrível que existe ali, né? Não estou criticando diretamente quem se alimenta de carne, estou simplesmente dizendo que não existe respeito, não existe equilíbrio. E aí o ser humano, né, eu estou falando de nós como consciência coletiva. Claro que o primeiro passo é a gente fazer o nosso papel. A gente quer falar de anjo, quer falar de mestre, quer falar de mentor. Pô, como é que você quer se conectar a uma coisa que representa uma consciência futura que vai estar aqui no planeta Terra, se nem esses reinos anteriores a gente respeita? Só quando a gente começar a trabalhar diretamente o equilíbrio dessas consciências anteriores a nós, repito novamente para quem está entrando em sintonia comigo agora, o mineral, vegetal, animal e nós mesmos, porque nem nós mesmos a gente não se respeita. A gente não se respeita, aí entra a intolerância, o julgamento, aquela coisa de todo mundo falar de fraternidade, mas na hora da prática já era. O que vale é o ego, eu e meus próximos estarem bem. Como é que a gente vai ficar falando de anjos e mestres? Aí que está um dos segredos que eu vou trazer nesses ensinamentos que eu já vou começar a desenvolver com vocês. Senão eu começo aqui a colocar a minha visão pessoal. O programa ele é totalmente direto, ao vivo aqui, não tem edição e eu vou falando o que está na minha mente e no meu coração. Aí que nós podemos pegar o ensinamento desses grandes mestres e procurar entender na atualidade como é que eu posso falar sobre isso nesse momento atual tão complicado e tão difícil. Então vamos começar a trocar uma ideia sobre isso e vencer a nossa esfinge pessoal. A esfinge, que tem 4 consciências ali expressas, a águia, nós temos o leão, o touro e o anjo, representam exatamente essas 4 potencialidades, né? Associadas diretamente aos reinos e todo o quaternário que nós estamos aí. Não venceu a esfinge, não tem vitória. Não tem o 5º princípio, não tem o anjo, não tem o mestre, não tem a consciência que está dentro de nós gravídica, tendo a sua possibilidade de ser exteriorizada através da nossa consciência. Vamos pegar o primeiro ensinamento. Siddhartha Gautama, ou Buda, o que ele existe? O que ele falou? Não existe bem e mal, existe conhecimento e ignorância. Olha como dá para atualizar esse ensinamento, que é totalmente atemporal. Vou repetir. O que Buda nos ensinou, não existe bem e mal. Existe ignorância e conhecimento. Por quê? Vamos lá. Eu vou pegar até um ensinamento do Buda, que eu já falei várias vezes aqui na própria rádio, aqui, né? Estamos aqui há quase 20 anos já, acredito, nem sei, perdi as contas, né? O Pedro era um garoto, agora ele é um ancião, olha quanto tempo tem aqui de rádio, né? E vamos que vamos. Eu, então, nem precisa falar, né? Passei de ancião, né? Eu já virei um Saturno com 2 pernas. Então, vamos lá, vamos começar a entender isso. Não existe bem e mal. Cara, se você pegar na atualidade o quanto nós julgamos com facilidade o que nós colocamos como mal, né? A gente aponta o dedo, a gente coloca a expressão do que está dentro de nós, que é esta mesma esfinge que eu falei no início do programa, e a gente acusa, a gente trabalha a intolerância, e isso é mal, precisa ser destruído. Isto é mal para mim, precisa ser criticado. Eu preciso colocar todos os meus desequilíbrios para fora, sem pensar quem eu vou atingir. Vejam isso nas redes sociais, a facilidade que existe da propagação do que nós chamamos de bem e mal. E o Buda, de uma forma maravilhosa, com toda a excelência do seu ser,
este grande mestre que fechou para mim a era de Áries, criando todas as potencialidades, como o Buda ele arregimentou, ele praticamente pegou toda aquela vibração do Oriente, queria se transmutar em valores para o Ocidente, ele nos ensinou que não existe isso. Existe, na verdade, ignorância e conhecimento. Daí que o conhecimento pode nos libertar. Hoje em dia nós temos a facilidade da informação sendo propagada, tanto coisas reais, coisas que possuem um sentido, coisas que são realmente embasadas no que nós chamamos de verdade, que é irrefutável, que essa existe. Já a verdade humana é totalmente mutável e nós, através de toda esta facilidade da informação, nós criamos pré-julgamentos e começamos a criar, diferenciar um caminho que na verdade deveria estar no meio entre bem e mal. Quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais a gente respeita, mais fraternidade é desenvolvida com quem a gente percebe ali que está em desequilíbrio no momento, que está colocando e projetando, de repente, por falta de conhecimento. Olha aí, a ignorância e o conhecimento do que Buda falou, porque ignorância é algo que você ignora. Daí que vem a palavra ignorância. Você ignora e aí você acaba projetando toda a sua energia pessoal por falta de conhecimento. E com isso você deixa de aprender verdadeiramente, que é o princípio hermético da polaridade, o caminho do meio, como todos os grandes mestres e o próprio Buda fazia este mudra, onde nós juntamos as duas mãos, e isso está presente hoje de uma forma totalmente popular em vários segmentos filosóficos e espirituais e também, por que não, religiosos. Então, eu vejo na atualidade que este conhecimento do Buda, ele nos ensina a tolerar. Ele nos ensina a observar o que é oposto com respeito. Não estou falando que devemos ser, as pessoas confundem isso, que devemos ser permissivos ao que nós observamos de uma forma bem clara, com consciência que é errado, que não está bacana, que não está bem resolvido. Não é isso. Nós temos que ter uma paz ativa. Eu gosto muito desse termo que eu coloco no seu sentido ativo, a paz ativa. Porque a paz letárgica não leva a nada a ninguém. Seria muito fácil, eu quero me iluminar, vou ficar longe disso. Vai ali para um canto, para o Oriente, se esconde no meio do mato e fica ali, né? Fazendo suas preces, suas rezas. Você vai contribuir? Sim. Mas se você escolheu estar, né? Que aí vem outro ensinamento do Buda, antes de você pensar em ser um ser espiritual, primeiro respeita a tua família, teus progenitores, seu pai, tua mãe, por mais que eles não estejam aqui. Você escolheu nascer nessa família, né? Então, se você escolheu estar inserido em um jogo onde você está no meio de tudo e todos, você tem que aprender a praticar essa paz ativa. Quando você ver algum erro, algo que você não concorda, sugira. Coloca, demonstre um caminho que pode, de repente, trazer para aquele extremo que representa o erro naquele momento, ou a ignorância, uma possibilidade de despertar. Hoje não. Hoje vem o ataque, hoje vem a ignorância, hoje vem o julgamento. Hoje vem a falta de fraternidade, eu não concordo, tenho que destruir, tenho que mandar toda a minha energia ruim ali. Você está fazendo outro grande mestre, Mahatma Gandhi, olho por olho, e todos ficaremos cegos. Será que é por aí? Quando a gente parar de alimentar vibracionalmente coisas que nós não concordamos, elas vão deixar de existir naturalmente. Vibe Mundial 95,7. FM.